Amigos da Rádio São Luís, nosso Olho Vivo especial de Roque Gonzales. Terra e Sangue das Missões, como é conhecida. 60 anos nesse dia 15 de maio. E nós aproveitamos para conversar com o prefeito Fernando Marri, que vai contar um pouco para nós das obras que estão em andamento, aquelas que estão acabadas, aquelas que vão ser conclusas futuramente. E nós queremos também agradecer, além do apoio do município, as seguintes empresas e parceiros, entre as quais a Autopeça e Mecânica do Osmar, que tem serviços mecânicos completos e peças automotivas de confiança aqui em Roque Gonzales. O telefone é 3365-1781. A direção e funcionários cumprimentam Roque Gonzales pelos 60 anos. Também está com a gente o Laboratório Mates de Análises Clínicas. Precisão e qualidade em exames. Fica aqui na Rua Marechal Castelo Branco 222, na sala 1 em Roque Gonzales. Agradecemos também o patrocínio, a parceria de Carmes Restaurante e Pizzaria, na Rua Senador Pedro Machado 230, aqui em frente à Praça de Roque Gonzales. Serve almoço, janta, pizzas e lanches. Nosso muito obrigado à Torneria Sauser, referência em serviço de torno e usinagem com alta precisão. Fica na RS 168, saída para São Luís Gonzaga, aqui em Roque Gonzales. Agradecemos o apoio do secretário da Fazenda, Luiz Carlos Malman, e também do secretário da Agricultura, Rafael Weichenfelder. O apoio também do assessor jurídico do município, Andrei Puerschbecker, e também do ex-prefeito e cirurgião dentista de Roque Gonzales, Renato Pedro Nedel. Em nome desses parceiros e com o apoio da Prefeitura Municipal, vamos à entrevista que realizamos com o prefeito Fernando Marri. Roque Gonzales está completando 60 anos, e 60 anos é uma história. E nós estamos aqui em Roque Gonzales para trazer a saudação do prefeito Fernando Marri e também mostrar algumas conquistas, algumas obras realizadas pela sua administração. Prefeito, primeiro vamos falar dos 60 anos. Como é que vocês estão vivendo esse marco? Nossa saudação, Luiz Oneida, a todos os ouvintes da Rádio São Luís. É uma data importante e especial para o nosso município de Roque Gonzales, agora no dia 15 de maio, então completamos 60 anos de emancipação político-administrativo, décadas de muito trabalho, muito progresso, muito desenvolvimento, de contribuições de muitas pessoas que ajudaram a construir essa história do nosso município e podermos chegarmos no patamar que estamos hoje, um município em desenvolvimento, em franco progresso, a gente entregando bastante resultados. Então a gente está muito feliz de poder fazer parte dessa história e estarmos agora aqui, então, comandando o Executivo nessa data tão especial para a nossa comunidade de Roque Gonzales. Prefeito Fernando, vamos falar então de algumas obras, começando pela sede própria da APAI. É um sonho muito antigo, Luiz Oneida, da nossa comunidade, a construção da sede própria da APAI. Por décadas, essa instituição que presta um serviços de tão relevante para a nossa comunidade, está com salas e imóveis alugados ou até mesmo cedidos, incomodados, em espaços muitas vezes improvisados. Então, foi uma luta aí muito grande da diretoria da nossa APAI, que é muito ativa, que faz esse trabalho para entregar resultados aí para a nossa comunidade, em conjunto com a administração municipal. Então, se buscou esses recursos e a obra agora está em andamento. O município também entrou com a questão do terreno aqui junto, então, a nossa Casa Cultura, a Secretaria de Educação, O prédio já está em fase de conclusão. A gente acredita aí que nos próximos meses a gente vai poder entregar essa obra tão importante e tão sonhada pela nossa comunidade. E qual foi o investimento nesta obra? É mais de R$400 mil que estão sendo investidos, inclusive na licitação a gente conseguiu baixar bastante o valor inicialmente orçado. Isso vai possibilitar a gente ampliar o projeto inicial, que nós estávamos com um projeto de mais de R$500 mil no início. Na licitação você conseguiu economizar esse recurso, então esse recurso que foi economizado, agora a gente vai fazer novas melhorias, podendo ampliar inclusive ainda mais o espaço inicialmente projetado. E esta sede foi provocada pela diretoria ou a administração percebeu a necessidade?
Em conjunto, né? A diretoria há muito tempo vinha buscando isso, né? As mais diversas diretorias que passaram, então vinham lutando, se articulou, a diretoria também articulou junto a parlamentares federais, né? E várias reuniões tivemos aqui no gabinete, na administração, então tentando viabilizar esse investimento, né? O município já de pronto colocou a questão do terreno à disposição ali para a gente poder angariar esses recursos, né? Então é uma construção conjunta da comunidade, assim como são todos os investimentos, né? A gente sempre diz, é uma luta de muitas mãos, né? Muitas pessoas envolvidas para a gente poder entregar essas obras tão sonhadas. Prefeito Fernando, se falamos da sede própria da APAI, podemos também falar da terceira idade aqui no município de Roque Gonzales. Estamos com duas obras, Luiz Uneides, na questão da terceira idade. Lá no Rincão Vermelho, na sede própria da terceira idade, as obras estão já em fase de conclusão, a gente quer entregar isso aí já nas próximas semanas, né? E aqui na sede da cidade, da terceira idade aqui da cidade, que também é um imóvel de propriedade do município, que foi construído há muitos anos, essa sede, cedido para a Associação Terceira Idade da cidade, então agora se buscou um novo recurso, estão iniciando obras de ampliação também, era uma demanda já bastante antiga aí do grupo da terceira idade, assim do distrito do Rincão Vermelho aqui da cidade, então duas obras importantes aí para esse público, né, que vem cada vez mais crescendo, né, os nossos municípios estão com uma população bastante, vamos dizer assim, já envelhecida, né, agora em 2030 a expectativa é que 1/3 da população do Roque Gonzales já esteja acima de 60 anos, então é papel do poder público poder ofertar políticas públicas voltadas para essas pessoas poderem ter o seu momento de confraternização, o seu momento de lazer. Então, uma obra em conclusão no distrito do Rincão Vermelho e a outra aqui da cidade iniciando. E esses recursos é de recurso próprio, é articulação política? É articulação política, né, recursos de emendas parlamentares, a construção da sede própria da APAI, outros investimentos e os recursos de ampliação da terceira idade também fruto de articulação aí da nossa administração, junto com vários parlamentares de vários partidos políticos, né, que destinam esses recursos, acreditando nesses projetos que a gente tem para entregar para a comunidade. Nas comemorações dos 60 anos, estamos falando com o prefeito Fernando Marri sobre obras que estão sendo entregues, outras em fase de construção, e nós poderíamos falar agora da construção do CRAS. O CRAS hoje funciona um prédio alugado pela administração municipal e a gente articulou então uma parceria com o governo do estado aí ao longo do ano de 2025, né, e agora isso já está em execução. Então as obras estão sendo realizadas lá no bairro Santo Antônio, ali pertinho do posto de saúde, que também é de propriedade do município. Então a gente acredita aí que até final do ano, início de 2027, a gente vai poder entregar essa obra que iniciou aí há algumas semanas, está na fase de fundação, mas está avançando rapidamente também, um investimento aí de mais de R$500 milhão, que vai possibilitar então a gente melhorar a política de assistente social disponibilizada à população e também trazer economias de recursos, né, para a administração municipal, para o poder público, saindo do aluguel, então tendo a sede própria estruturada já de acordo com as normas, como eu disse, para bem poder atender a nossa comunidade e prestar um serviço de política social às pessoas que assim necessitam. Prefeito Fernando, quando o senhor fala de articulação para poder encaminhar, né, tem que ter um projeto. Como é que como é que são feitos os projetos aqui, como é que é esse trabalho todo? A nossa Secretaria de Planejamento, né, é muito bem estruturada, a gente inclusive na nossa administração a gente aumentou o número de engenheiros concursados que são locados ali na Secretaria de Planejamento, então para poder organizar todos esses projetos, né, muitos investimentos que a gente vem fazendo aí ao longo da administração, aliado com a questão, como eu disse, da articulação política, né, através das nossas equipes do governo, o vice-prefeito, os nossos vereadores, secretários, enfim, toda essa articulação que é necessária para a gente buscar esses recursos, né, como eu disse, articulação política e projetos técnicos bem elaborados, né, somando-se a isso a gente consegue avançar e conquistar esses recursos para a nossa comunidade. E esta articulação é somente com candidatos do seu partido? Você busca... Todos os partidos, né, Luiz Nery, a gente tem que dialogar com todas
as pessoas que têm o interesse em ajudar o município de Roque Gonzales. Então a gente faz essa articulação com todos os partidos políticos, com todos, inclusive partidos da oposição aqui municipal, a gente dialoga também com eles, para eles também buscarem, junto aos parlamentares da sua base, recursos para indicação para Roque Gonzales, né? É importante que o recurso venha, que traga melhorias para a nossa comunidade, independente da questão política que esteja envolvida. Então a gente faz, logicamente, na parte do governo, que a gente tem uma ligação maior com alguns parlamentares, facilita, a gente consegue angariar mais recursos com esses parlamentares que a gente já tem uma ligação mais próxima, mas buscamos articular com todos e também diretamente nas secretarias de Estado, diretamente nos ministérios, né, através de projetos técnicos bem elaborados, como eu já referi. Terra amiga de paz e valor. Estamos apresentando o Olho Vivo especial em homenagem aos 60 anos de Roque Gonzales. Exatamente neste dia em que Roque Gonzales está completando seus 60 anos. E uma grande demanda, eu imagino, no município é a habitação, hein, prefeito? Quais são os projetos na área habitacional? Com certeza, Luiz Neide, né? A questão da habitação sempre é uma demanda permanente que a gente tem que trabalhar. Nós estamos atualmente com 2 projetos em execução, além dos projetos que a gente tem encaminhado no governo do estado, né, aguardando a aprovação, também alguns no governo federal que ainda estão em análise. Temos 2 atualmente em execução. Aqui no bairro Santo Antônio, bairro Progresso, um projeto habitacional através do programa, uma parceria que a gente fez com a Caixa Econômica Federal, através do programa Minha Casa Minha Vida. É um projeto onde as pessoas financiam, né, as construções das suas unidades habitacionais, e o município fez uma venda subsidiada de terrenos que eram de propriedade do município, então ajudando a viabilizar esses financiamentos, né? Um dos grandes gargalos que existem hoje das pessoas conseguirem acessar um financiamento para a construção da casa própria é o valor muito alto dos terrenos, né, aqui em Roque Gonzales e na região como um todo. Então, o município conseguindo viabilizar esses terrenos possibilitou o início dessas construções. São 10 unidades habitacionais que estão sendo construídas lá, que além de ajudar na questão de reduzir o déficit habitacional, ele ajuda também a movimentar a economia do município, né? É emprego para o pedreiro, para o servente de pedreiro, para o pintor, as lojas de material de construção acabam também vendendo ali, só naqueles 10 imóveis que estão sendo construídos, são valores superiores aí a 1.300.000, 1.400.000 reais que circulam na economia, então uma injeção direta de recursos, né? Outro programa que está trabalhando é o Minha Casa Minha Vida na questão da área rural. Esse já é um programa que a gente vem trabalhando desde 2023, né? É um programa bastante burocrático, e agora, no final do ano de 2025, o primeiro grupo, com 14 casas, foram aprovadas, né, junto à Caixa Econômica Federal também. Então essas obras já estão em execução, né? Esses são com recursos do orçamento do governo federal, vem em torno de R$75 mil do governo federal, 1% desse valor os beneficiários pagam, e em torno de 7, 8 mil reais ali o município aportou também de recursos por unidade habitacional. Essas casas já estão em execução, né, muitas delas já avançadas, já estão com as paredes levantadas, cobertas, então a gente acredita aí que agora no segundo semestre a gente vai poder entregar essas 14 casas, né, esses 14 sonhos aí para esses beneficiários, e continuamos trabalhando, como eu disse, junto ao governo do estado. Temos o programa A Casa é Sua, nós estamos cadastrados lá também, aguardando para ver se vamos ser contemplados, e também sempre cadastrando quando abre os editais do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, então procurando aí avançar nessa questão de habitação do município. E qual é o critério para escolher a pessoa contemplada? Depende de cada programa, né, Luiz Neide? Então esse do Minha Casa Minha Vida Rural, por exemplo, são critérios que são estabelecidos pelo governo federal, critérios de renda, critérios, nesse caso a pessoa tinha que ter o imóvel próprio, né? Então a gente fazia os cadastros aqui, abria o edital, encaminhava essa documentação, tudo de acordo com o cadastro único. Então a Caixa fazia um cruzamento de dados dessas informações para verificar a veracidade, né, daquelas declarações que foram feitas e dos documentos que foram apresentados, as pessoas se enquadrando e se organizando por lotes. Então, um lote de 14 unidades a gente conseguiu aprovar e esses já estão em execução. Aqui no bairro Santo Antônio a gente também abriu um edital, então foi por inscrição, e ali também havia um critério de seleção conforme algumas questões que foram definidas nesse edital. Questão de renda, então quanto menor a renda, a pessoa tinha uma pontuação maior.
a questão de ser unidades familiares, né? Essa pessoa tinha filhos, então também tinha uma pontuação maior daquelas pessoas que não tinham, para poder beneficiar também famílias, então já estruturadas com filhos, né? Na questão de mães, chefes de família, também tinha uma pontuação maior, então foi se estabelecendo essas pontuações, e também tinha análise ali da Caixa Econômica Federal na questão da pessoa comprovar a renda, como eu disse nesse segundo programa, era um programa de financiamento da parte de construção, então tinha que ter também a comprovação da renda lá junto à instituição financeira. Continuamos falando com o prefeito Fernando Marri, de Roque Gonzales, exatamente na data do aniversário do município, 60 anos. Calçamento no Portão Fundo. Mais uma comunidade, Luiz Oneide, né, que estamos levando pavimentação. É uma novidade que a gente trouxe no nosso primeiro mandato, né, de trazer pavimentações para comunidades do interior. Até então, somente as áreas urbanas, né, da cidade ou dos distritos tinham obras de pavimentação. Então a gente iniciou já no primeiro mandato com obras lá na comunidade da Linha Sobrado, Esquina Emanuel, Rincão do Meio, Colônia Limeira, Esquina Laranjeira, aqui na saída para Portão Fundo, Dona Helena. Então, essas comunidades já estão com obras entregues, né? Colônia Laranjeira, Colônia Limeira, acho que eu também não tinha citado, também foi uma obra que foi feita. E agora a comunidade, então, da Portão Fundo está recebendo essa obra de pavimentação. A gente iniciou aí há poucos dias, né? A obra está iniciando, a terraplanagem foi concluída. Então, mais uma comunidade a receber pavimentação de calçamento no interior do município. E teus sonhos brilhantes realizem. Prefeito, um outro assunto é a terraplanagem, calçamento também na Rua do Lago. Que rua é esta? É uma rua que fica aqui junto à área urbana, né, que foi expandida do município no último plano diretor. Então, uma rua que vem recebendo bastante investimentos, né, de construções, e ainda não tem a infraestrutura adequada, fica junto com a cidade aqui, fazendo margens ao lago da usina hidrelétrica Passo São João, pertinho da nossa prainha. Então a gente iniciou aí há poucos dias agora as obras de terraplanagem, então, para a futura obra de pavimentação com calçamento, né, na modalidade de calçamento comunitário também, que é um programa que o município desenvolve, né, onde os moradores então fazem o pagamento da mão de obra e todos os demais serviços de terraplanagem, o fornecimento das pedras, dos cordões, a tubulação para drenagem. Então todos esses investimentos são feitos pelo poder público. Então é uma obra bastante grande que vai ser realizada ali, são quase 500 metros de extensão, né? Então é um investimento importante e que vem a qualificar essa infraestrutura que a gente vem trazendo aí para o município. Nós já estamos, essa obra do calçamento comunitário será a 45ª obra só de calçamento, né, durante esses pouco mais de 5 anos que a gente está à frente da administração municipal, além de todas as obras aí de asfalto e concreto usinado que a gente já realizou e outras que virão a ser realizadas. Então, investimentos importantes, né, na infraestrutura, tanto na área urbana como na questão do interior. Nestas pragas de lindos recantos. Prefeito Fernando, a prainha, sei que vocês têm investido cada ano. Qual foi o último investimento? A Prainha de Roque Gonzales, Luiz Oneide, está se consolidando como um dos principais pontos turísticos da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, durante a temporada de verão, a gente está recebendo milhares de turistas. O Réveillon na Prainha hoje é um evento consolidado como um dos maiores da região. Aqui no último evento, com chuva, né, nós tivemos um público superior a 8 mil pessoas que participaram do evento. E, logicamente, se é um lugar que recebe turistas, ajuda a fomentar a economia do município, ajuda a gerar empregos, o município tem que fazer os investimentos em infraestrutura lá no local. Então a gente concluiu ali a pavimentação por ter travado na Rua Zimmer, né? Já tinha feito um trecho ali há 2 anos atrás, um trecho bastante expressivo, e agora concluímos então no ano de 2025, né, toda a extensão da Rua Zimmer. Fizemos também investimentos lá de melhorias na questão da iluminação de LED, também foi ampliada a rede de iluminação de LED, e agora estamos com esse projeto junto ao governo do estado e aguardando a assinatura do convênio, né? O governo do estado já anunciou alguns municípios que foram contemplados dentro desse programa aí dos 400 anos da região das Missões. A gente tem um projeto lá de um espaço cultural missioneiro, né, que vai ser também junto com uma rua coberta lá na nossa prainha, com investimentos que serão superiores a R$1 milhão, 850 mil
que deverão vir do governo do estado e o restante de contrapartida do município, para qualificar ainda melhor a infraestrutura no local. Isso vai possibilitar a gente realizar eventos de ainda maior porte lá no local, tendo uma infraestrutura fixa, né? Então, investimentos importantes, como eu disse, que venham a ajudar a fomentar a questão do turismo no município, que com certeza ajuda na geração de emprego e renda. Aumentou muito o público de um ano para o outro, prefeito? Ele vem aumentando cada vez mais, né? É um crescimento constante, como eu disse, ele vem se consolidando. Quanto mais a gente vai fazendo os investimentos e melhorando a infraestrutura do local, acaba também vindo o investimento da iniciativa privada. Nós já temos alguns investimentos iniciando lá, um dos principais terrenos ali, que é o terreno de esquina na chegada, já está em construção, uma obra lá que deverá ser uma obra comercial. Na semana passada, um investidor também nos procurou aqui para iniciar um projeto de cabanas numa região próxima ali na prainha. Então, são investimentos que vêm se consolidando, como eu disse, o município faz o investimento na infraestrutura, cria as condições para o investimento privado vir fazer, e isso vem atraindo as pessoas, né? As pessoas querem viver novas experiências, né? Querem conhecer novos lugares, né? Serem bem atendidos, ter um local bom para se hospedar, um local bom para se alimentar, e tendo aquele belo pôr do sol, aquele visual ali dentro da cidade, né? Junto à área urbana, da 4 quadras da nossa praça central, da onde estamos aqui da prefeitura, a nossa prainha fica a 4 quadras, né? Com todo o acesso pavimentado. Então, como eu disse, vem se consolidando e cada ano vem aumentando mais o número de turistas. Inclusive aí nessa última temporada já tivemos a visita de alguns turistas da Argentina, né? Então nós estamos a poucos quilômetros aqui do nosso país vizinho Argentina. Isso também é um potencial muito grande ainda a ser explorado, né? Esses turistas do nosso país vizinho. E teus sonhos brilhantes realize. O vice-prefeito do município de Roque Gonzales é o José Alfredo Kupski. Qual é a mensagem que o senhor transmite aos munícipes nessa data tão importante que é os 60 anos de Roque Gonzales? Luiz Oneide, a gente se faz tão emotivo de participar desses 60 anos do aniversário do município de Roque Gonzales, politicamente administrativo, porque a gente tem que parabenizar todos que de um dia começou o nosso município, né? Desde a comissão emancipacionista, todos os gestores, todos que construíram esse município, que hoje está esse município tão belo, tão bonito e hoje tão agradável de viver. Nós tivemos diversos prefeitos, vice-prefeitos, funcionários, cargos de confiança, que todos, de uma forma ou de outra, deram o seu dedo de força, deram o seu empurrãozinho, porque nosso município hoje, vocês que vêm de longe, quem nos visita, nos fala e a gente também acredita. É um município, além de ser bom de se viver, é um município bonito. E agora com grandes atrações turísticas, né? Nós temos a prainha, nós temos o turismo religioso, isso inclui bastante no currículo do nosso município para que seja visitado. Então, a mensagem é a seguinte, que nesses 60 anos, venham nos visitar. Hoje, sexta-feira, Rogério Magrão em banda, amanhã tem uma programação enorme também com show de noite, e domingo vai fechar com chave de ouro, né? O porco de 3 jeitos, como o prefeito já falou, que é de 5 jeitos, e encerramento na noite com o Juiz Correia. Isso é muito importante. E teus sonhos brilhantes. Prefeito, hoje é dia 15 de maio. Estamos completando hoje 60 anos. E a praça vai ser a sede de grandes eventos a partir de hoje. Mas o senhor também fez um investimento ali na praça? Nós construímos agora há poucos dias um espaço cultural ali na frente do palco da praça, né, que vai possibilitar também as pessoas dançarem, né? Isso é uma demanda que a gente tinha já de bastante tempo. Fizemos vários eventos ali na praça, as programações de aniversário do município tradicionalmente são realizadas na nossa praça da Vicente de Brum. As programações de Natal também são nesse local, então sempre tem atrações musicais durante essas programações e as pessoas não tinham um espaço adequado então para poder dançar e poder se divertir. Então a gente fez a construção desse espaço. Vamos ter ainda durante esse ano de 2026 novos investimentos ali na praça, né? Nós já temos um recurso garantido de R$400 mil ali para fazer a cobertura do palco, então acreditamos que aí até final do mês de maio a gente vai estar com esse projeto de engenharia concluído, né? O recurso já está na conta do município para a gente poder no mês de junho abrir uma licitação então para contratar a empresa que irá executar, né? A praça sempre passando por melhorias, na questão dos passeios também durante o ano de 2026 a gente deve fazer investimentos aí para melhorar a questão dessa infraestrutura, né?
para poder organizar esses eventos, então, como eu disse, no momento de confraternizar aí, com a nossa comunidade, né, nesse dia 15 de maio, então, que completamos esses 60 anos de aniversário, a gente dá início a essas programações, né, agora, ao final da tarde, um grande show com o Rogério Magrão e banda. No sábado, então, as programações iniciam já com o Festival da Canção durante o dia, né? Teremos também Feira do Livro, Feira Indígena, a Feira do Artesanato, da Agricultura Familiar, mateada, brinquedos para as crianças, e ao final do dia, então, um show de encerramento do sábado com a banda Cheiro de Paixão. E no domingo, então, para encerrarmos um grande estilo, aí, esses 3 dias de comemorações e de festas, nós vamos ter novamente aí um evento que a gente já realizou no nosso primeiro mandato, o Porco dos 3 Jeitos, que na verdade ele é porco de 5 jeitos, né? A gente tem o nome de 3 jeitos, mas eles são 5 formas de preparar essa questão da carne suína. Então, o porco no rolete, o porco assado no espeto, porco frito, carreteiro de charque de porco e salsichão de porco. Então será servido a partir das 15 horas aí, de forma gratuita à nossa população. Assim como no sábado também teremos mateada, brinquedo para as crianças. Depois de servido então a degustação do porco, teremos ali pelas 16 horas um bolo que será servido também à nossa população aqui, organizado aí pelo grupo de voluntários, que é um grupo fantástico que ajudou, inclusive vem ajudando aí nos últimos anos a embelezar a nossa cidade. São mais de 30 mulheres, então, que trabalham de forma voluntária, e elas estão organizando essa questão do bolo ali, que será servido, então, em torno das 16 horas, 16h20, e depois aí nesse período já iniciam os shows musicais, inicialmente com os nossos pratas da casa, lá do distrito do Rincão Vermelho, René, Diogo e Brasil Fontoura. E em torno das 17 horas, 17h30 no máximo, ali, um grande show de encerramento, né, com o João Luiz Correia, um dos artistas aí mais renomados do nosso estado aí na questão da música gaúcha. Então, né, para fechar, como eu disse, com chave de ouro, esses 3 dias de programações. Todas as atrações de forma gratuita, aberta aqui na nossa Praça Adair Vicente Brum. Então, deixar o convite aí para a nossa comunidade de Roque Gonzales e para toda a comunidade regional que venham aí nesses 3 dias prestigiar as comemorações de aniversário dos nossos 60 anos de Roque Gonzales. Prefeito Fernando Marques, para fechar, qual é a sua mensagem, então, aos munícipes nesta data especial? Nós queremos parabenizar, né, Luiz Oneida, a toda a comunidade de Roque Gonzales, a todos aqueles que de uma ou de outra forma sempre procuraram colaborar para que nosso município esteja no estágio de progresso e desenvolvimento que está hoje, e esse momento então de nós confraternizarmos aí com a nossa comunidade, como eu disse, deixar novamente o convite aí para que venham a nossa praça. Será 3 dias de programações aí para poder integrar a nossa comunidade, né, termos um momento de lazer aí junto com as nossas famílias e comemorarmos então os 60 anos de emancipação político-administrativa de Roque Gonzales. Amigos de Roque Gonzales, muito obrigado pela sintonia. Parabéns, Roque Gonzales, pelos 60 anos. Agora todos estão convidados a participar da programação nesse dia 15, 16 e 17 na Praça de Roque Gonzales.